Secretário, eu queria que o senhor exemplificasse para a gente por que existe tão estigmatizada essa falácia, essa visão negativa com relação aos direitos humanos aqui no Brasil, mesmo a gente tendo entidades como a Unesco, a Unicef e até a própria ONU, que tem atuação aqui no país e são muito bem vistas, mas o tema direitos humanos, quando se fala, existe essa neblina. Quais são os fatores que o senhor acredita que ocorrem para que haja esse discurso negativo? Eu acho que a nossa história, a história do Brasil é marcada por muito autoritarismo. A gente fala mais do autoritarismo recente, vamos dizer assim, da ditadura civil-militar de 64 a 85, mas a história do Brasil ela é marcada mais por ditaduras do que por democracias. E ela é marcada por fenômenos históricos longos, como escravização, por exemplo, que ocupa uma parcela importante da história do país, e que fazem com que a gente tenha um ódio social, um ódio muito grande às ideias de democracia e de inclusão. Existe uma resistência a isso. Então, toda vez que você fala em pegar grupos minoritários da sociedade, e é isso que está em jogo, e dizer eles também têm direitos, a democracia ele é o regime político das maiorias, preservando os direitos das minorias, inclusive daquelas minorias que desviam, que cometem crimes, que cometem infrações, que têm que ser duramente responsabilizados, mas com base num regime de legalidade. A gente tem dificuldade com a legalidade no Brasil, com a ideia de legalidade, com a ideia de um sistema regido por leis. Leis que são duras, do ponto de vista da imposição de uma conduta, mas que, ao mesmo tempo, preservam a vida das pessoas, preservam a integridade das pessoas, as protegem das torturas, dos maus-tratos. Essa ideia, o autoritarismo brasileiro rasurou. E o efeito disso é esse ódio e esse estigma, né, de que defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Uma simplificação boba, improdutiva para o debate público e falsa. Porque defensor de direitos humanos defende o quê? Defende direitos para todas as pessoas. Defende uma sociedade na qual as maiorias não esmagam as minorias. Né? As maiorias dirigem politicamente a sociedade através do seu voto e da sua posição hegemônica, preservando aqueles grupos minoritários. Ou seja, defensor de direitos humanos é quem defende uma sociedade que cabe todas as pessoas. É isso que está em jogo. Onde todas as pessoas têm a possibilidade de viver sendo o que elas são e experimentando no espaço público o respeito como uma medida exata de qualificar, de metrificar as nossas relações. É isso que está em jogo. Mas o nosso autoritarismo nos estigmatizou. E eu acho também que tem uma parte que nós temos responsabilidade, que eu acho que nós, do campo dos direitos humanos, nos comunicamos mal. Né? Nós nos comunicamos mal. A gente fala pouco sobre o nosso trabalho, no sentido de que a gente fala pouco, por exemplo, sobre como a luta pelos direitos humanos é fundamental para garantir os direitos da pessoa idosa na nossa sociedade, sobre o direito de crianças e adolescentes, acessibilidade, de pessoas com deficiência. Todo mundo acha, ou pelo menos uma parcela muito significativa da nossa sociedade acha, que é muito importante e garantir direito para as pessoas com deficiência, por exemplo. Isso é um direito humano fundamental. Direito à saúde, né, por exemplo. Todo mundo concorda que o direito à saúde é um direito fundamental das pessoas. Isso é uma dimensão da luta pelos direitos humanos. Mas a gente é ruim de comunicar isso. Somos ruins de comunicação, ruins de debate sobre isso. E aí ficamos, muitas vezes, nós, ativistas de direitos humanos, falando para o nosso campo, e isso não tem uma conexão. É o que acontece, por exemplo, em várias outras áreas, né? As políticas sociais mesmo, que nós desenvolvemos no Brasil nos últimos anos, a gente tem a dificuldade de ligar essa política social com a luta política, de a pessoa entender, o acesso a esse direito, ele é resultado de uma luta política que se estabeleceu para que isso se transformasse em direito. Estou falando de quê? De água, de luz, de escola, de universidade. Então, a mesma pessoa que é alcançada por uma política pública, como cotas nas universidades, como reforço e estímulo para jovens saírem do país nos programas Ciências Sem Fronteiras, ampliação da energia elétrica para as comunidades rurais mais distantes, ela não liga isso com a luta política por igualdade que trouxe ela até aqui.
né? Isso é um problema de comunicação nosso, da esquerda brasileira, do pensamento progressista brasileiro. O pensamento progressista, a esquerda brasileira precisa qualificar cada vez mais seus meios de comunicação popular. Isso eu acho que é um desafio, uma autocrítica que a gente precisa fazer no debate público para alargar o alcance da batalha das nossas ideias.